Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço! Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para darmos início à nossa resolução de exercícios envolvendo direitos humanos, educação, inclusão, diversidade, tópicos diversos aí da PNE. Então, vem comigo, primeira questão. De acordo com dados publicados pela Agência Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou em janeiro de 2025, bem recente, que foram registradas em todo o país no ano de 2024, 2.472 denúncias de casos de intolerância religiosa pelo Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. O número representa uma alta de 66,8% em relação às denúncias desse tipo feitas em 2023. São quase 1.000 denúncias a mais em 24, anunciou o Ministério. Se considerados os dados registrados entre 2021 e 2024, o crescimento de denúncias de violação foi de 323,29%. Isso aqui é fonte da Agência Brasil. Ou seja, nós temos aí um acréscimo de denúncias, o que está dentro do contexto brasileiro de respeito aos direitos humanos. Aqui, na verdade, é a igualdade e o respeito à tolerância religiosa, né? Aqui é casos de intolerância, o que deve ser impedido, casos de intolerância religiosa. Vamos conversar aqui um pouco sobre essa temática. A nossa Constituição Brasileira de 88 determina que o Brasil é um Estado laico,
Um Estado laico é um Estado sem religião impositiva, ele não vai impor crença, pelo contrário, ele vai respeitar todos os tipos de religião, os locais de culto e suas liturgias. Essa é a figura do Estado brasileiro. Então, esse Disque Denúncia, ele é um instrumento de cidadania e respeito aos direitos humanos, porque se você ficar ciente de uma violação à liberdade de crença, ou se você for vítima, ou conhecer alguém que for vítima de intolerância religiosa, liga para o Disque 100 e faz a denúncia, e caberá ao poder público tomar as providências, apurar e incriminar a pessoa que está praticando esse ato, que é considerado um ato criminoso. Então, diante desse contexto, vamos lá para o item A. O artigo 19 da Constituição Brasileira qualifica o Estado brasileiro como Estado laico. Perfeito, é laico porque não tem religião impositiva. Agora, o Estado laico não é o Estado nem que favorece, nem que prejudica a igreja. É o Estado que não se envolve. Ele não se envolve, mas ele tem o dever, a obrigação de proteger os locais de culto e suas liturgias e garantir assistência religiosa a quem dela necessitar. Então, o Brasil é laico e não há na Constituição qualquer artigo que faça menção à fé e às religiões. Aqui é a parte falsa. Claro que há. Há uma menção, sim, é o respeito ao Estado laico, o Estado que respeita todo e qualquer tipo de crença. Falso. B. O ensino religioso em escolas públicas não pode ter caráter confessional. Aí aqui, nesse tópico, a gente tem que primeiro entender o que é que seria esse caráter confessional que ele cita aqui do ensino religioso. O que seria o caráter confessional? Qual é o conceito de caráter confessional? O caráter confessional, que ele está mencionando, vou até destacar. Caráter confessional. Caráter confessional refere-se a algo que está relacionado a uma confissão religiosa, a uma crença, a uma fé específica. Pode ser aplicada a instituições como escolas ou estados ou sistemas políticos. Então, o que é um Estado confessional? Países em que há uma religião oficial reconhecida pelo Estado. O que é um ensino confessional? Aulas de ensino religioso em escolas públicas que seguem os ensinamentos de uma religião específica. Qual é atualmente a recomendação do STF acerca do ensino confessional? O que o STF diz? Ele garante a liberdade. Em termos gerais, o STF entende que o caráter confessional no ensino religioso refere-se à possibilidade de que as aulas de ensino religioso em escolas públicas possam seguir os ensinamentos de uma religião específica, uma vez com abordagem ecumênica ou interreligiosa. Então, é uma abordagem. Olha o que é permitido nas escolas. O ensino religioso dentro de uma abordagem ecumênica ou interreligiosa. Ecumênica ou interreligiosa. Então, o item B diz que o ensino em escola não pode ter caráter confessional. Pode, desde que tenha uma abordagem ecumênica ou interreligiosa, respeitando a crença de todos. C. O ensino religioso em escola pública pode ter caráter confessional, sim. Elegendo-se uma religião católica como oficial? Não. Aí não, porque viola o laicismo. Não existe religião oficial. D. Na rede pública deve ser oferecido o ensino confessional de diversas crenças. Está aqui, a abordagem ecumênica ou interracial, interreligiosa, mediante requisitos formais de credenciamento previamente fixados pelo MEC. Perfeito, letra D. O Estado é laico, mas o Estado não prejudica a igreja. A escola pública pode sim ter ensino religioso, desde que respeite toda e qualquer crença existente. Segundo a jurisprudência do STF, a Lei de Proteção Animal, que em nome da liberdade de religião, prevê o sacrifício ritual de animais em cultos de religião de matriz africana, é inconstitucional. Não é. Nós temos aqui uma possibilidade, sim. A Lei de Proteção Animal, ela entende que em algumas situações é permitido o uso de animais, sacrifício de animais em alguns cultos é permitido. Olha, entendimento do STF. Ele entende que é constitucional. É constitucional, então é permitido. É constitucional o sacrifício
de animais em rituais religiosos, desde que haja previsão em lei estadual que garanta essa prática como exceção à Lei de Proteção Animal, tá? Então, nós temos vários exemplos. Inclusive, a própria vaquejada, a questão da vaquejada, que é considerado aspecto cultural. O STF entende que a vaquejada é considerada aspecto cultural e não vai ser, portanto, proibida. Esse é o entendimento do STF, diante de que não é considerado uma prática que viole o direito animal, certo? A vaquejada é uma manifestação cultural reconhecida como patrimônio cultural imaterial. Hoje ela é considerada uma tradição do Nordeste e é patrimônio cultural imaterial. Então, olha só aqui dois entendimentos interessantíssimos do Supremo, só aqui nessa primeira questão, a título de informação para resolver a questão e para compreender outras. O ensino confessional em escolas públicas é possível desde que ele seja interreligioso, ecumênico, sem valorizar uma única crença. E o STF entende que é constitucional, sim, o sacrifício de animais, desde que não haja nenhum tipo de abuso, desde que não haja desrespeito, e também em relação à vaquejada, é considerado patrimônio cultural imaterial. E assim, nossa primeira questão, gabarito letra D. Vamos lá para a segunda. Na última década, a educação em direitos humanos vem se consolidando cada vez mais no Brasil, tanto no âmbito de políticas públicas, que são instrumentos estatais de atuação, como também nas organizações da sociedade civil, que é onde surgem as chamadas ações afirmativas, que podem ser públicas ou privadas. Então, seja no âmbito de políticas públicas ou ações afirmativas, especialmente a partir do lançamento de quem? Do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, elaborado pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão diretamente vinculado à presidência. Então, é o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é o instrumento que vai garantir direitos humanos dentro da educação, tá? A Constituição Federal é a base, Plano Nacional de Educação também é base, desenvolvimento é uma das partes e decenal é a cada 10 anos. Esse plano é uma política pública que consolida um projeto de sociedade baseado na democracia, nos ideais de democracia, também cidadania e justiça social. Cidadania e justiça social. É um projeto que contempla diversas áreas da educação, básica, superior, não formal, educação em mídia e também profissionais de segurança pública. Marca a letra D na segunda questão e vamos para a terceira. Conforme de Berde Serafim, sobre educação em direitos humanos, ele quer a incorreta. A história dos direitos humanos não se restringe aos marcos normativos e declarações universais positivadas, visto que ela é fruto do processo histórico de lutas e consenso estabelecido entre diferentes estados nacionais. Com certeza. Até porque eu nem posso chegar para vocês aqui e definir um marco histórico do surgimento dos direitos humanos. Direitos humanos são históricos, eles evoluem à medida que a sociedade evolui. A sociedade vai crescendo e os direitos humanos vão sendo implementados. Então, pode marcar como correta a letra A. B. A privatização e a mercantilização do ensino superior e da universidade pública acabam por redefinir a função social da universidade para com a sociedade, desconsiderando sua capacidade de formar cidadãos e intelectuais compromissados com as problemáticas sociais. Olha, tá verdade, porque na verdade isso aqui é uma crítica. Observa bem, o que ele está fazendo é uma crítica, tá? Dizendo que a privatização e a mercantilização do ensino superior fez com que o ensino superior deixasse de ser algo que discute ideias e pensamentos, passou a ser algo apenas para se obter um título. É uma crítica. Isso aqui é uma crítica. C. Nos documentos oficiais, a educação em direitos humanos é tratada como conteúdo interdisciplinar. Sim, envolve diversas disciplinas, não incorporada em todas as áreas, havendo um longo caminho a ser percorrido para que os conteúdos teórico e metodológico dos direitos humanos integralizem a formação dos profissionais.
É verdade. É um conteúdo interdisciplinar e aborda várias áreas de atuação conjunta. Correto. D. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394, representa um divisor de águas na promoção da EDH, uma vez que institui a cultura da paz, a prevenção e o combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática nas escolas, o bullying. Qual foi a legislação brasileira que trata do bullying? Não foi a Lei Nacional de Diretrizes Básicas da Educação. Na verdade, o bullying é algo muito recente. Hoje você encontra na Lei 14.811 de 2024. A Lei 9394 fala absolutamente nada sobre o bullying. Esta lei aqui, que criminaliza o bullying e institui ainda o cyberbullying, ainda tem esse, de uma lei de 2015, que institui o combate à intimidação sistemática, tá? Esta atual lei aqui, 14.811, ela define o bullying como uma intimidação sistemática, física ou psicológica, que foi praticada de forma intencional e repetitiva. Também torna hediondo crimes que envolvem o bullying com a indução de suicídio ou sequestro de menores. Então, está incorreto o nosso item, porque ele determina que foi algo criado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e não foi. É uma lei muito mais recente, é uma lei de 2024. Vale a pena dar uma olhadinha na lei para conhecer melhor, mas não está na LDB. Então, terceira questão, falso D. Quarta questão. Conforme os estudos de Lage e Lunardelli sobre a educação inclusiva, analise os itens. Quais seriam as regras aqui de ampliação e garantia da inclusão? Primeiro item. As escolas especializadas e os prédios especiais traduzem uma diferenciação que muitas vezes faz com que pessoas com deficiência se percebam como pessoas necessitadas de ajuda. Isso aqui é verdade. Por esse motivo é que faz-se necessário a construção de prédios públicos e privados de uso coletivo por intermédio do chamado desenho universal que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O objetivo aqui da inclusão é fazer com que a pessoa tenha autonomia, não precise de ninguém, nem tenha a impressão de que ela precisa de alguém para ter acesso a direitos. 2. O reconhecimento das pessoas com necessidades especiais vem se consolidando cada vez mais nas políticas inclusivas, tendo em vista que os deficientes são incapazes de reivindicar seus direitos. Aí está absurdo. Claro que não são incapazes. Pessoas com deficiências possuem total capacidade de discutir, pleitear, reivindicar seus próprios direitos. 3. O uso de termos como pessoas especiais ou pessoas com necessidades especiais fomenta a ideia de que a pessoa com deficiência é frágil e precisa de ajuda. Exatamente, por isso que são proibidos. Não se trata de pessoa especial com necessidade especial. É uma pessoa que tem uma deficiência. O termo pessoa portadora de deficiência, que por sinal está previsto erroneamente na Constituição de 88, também não é adequado. O correto é pessoa com deficiência. 4. Ressalta-se a importância de escolas especiais, bem como classes especiais para assegurar o atendimento educacional especializado. De jeito nenhum. Isso aqui seria reforçar a segregação. E hoje a recomendação não é a segregação, é a inclusão. A escola tem que ser inclusiva. A escola não vai separar pessoas em razão de uma condição de deficiência. Então, pelo contrário, ela tem que evitar qualquer forma de segregar. Então, escolas especiais, salas especiais, isso aqui acaba separando, não é algo inclusivo, não é algo admitido, não é algo permitido pela atual legislação, tá? A orientação atual da Política Nacional de Educação Especial é inclusão em escolas regulares com apoio especializado quando necessário, cujo objetivo é garantir que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade e ambiente inclusivo. Então, falso 1 e 3, letra C. Quarta questão, C. Quinta questão, pode-se definir educação inclusiva. A partir de que entendimento? Então, quando na questão anterior ele falava
em escola especial e classe especial, e eu falei para vocês que não é a recomendação, é porque essas salas especiais, elas podem ser consideradas somente como uma opção para alunos com deficiência que apresentem grandes dificuldades de adaptação. Mas não é o recomendado. Ele pode até frequentar a sala especial para disciplinas específicas que ele tenha mais dificuldade, mas o correto é que ele esteja incluído dentro de uma sala inclusiva, regular. Então, a quinta questão diz, pode-se definir a educação inclusiva como o entendimento de que a. Ela constitui um paradigma educacional, sim, fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores que não podem ser separados, indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar circunstâncias históricas da produção e exclusão dentro e fora da escola. Muito corretinho aqui o nosso item. A educação inclusiva é um paradigma educacional que deve ser colocado em prática como forma de efetivar direitos previstos em normas, que a regra hoje é a inclusão. Então, ela acaba sendo uma abordagem pedagógica que tem por objetivo garantir que todos os alunos, independente das necessidades, habilidades, dificuldades, tenham uma educação direcionada igualitária. O B diz que não se constitui um paradigma educacional. Falso. O C é um paradigma educacional perfeito, fundamentado na concepção de direitos humanos, sim, que conjuga igualdade da diferença como valores inassociáveis. Na verdade, são valores indissociáveis, é igualdade e diferença, para que possa avançar na igualdade. Igualdade formal é a de lei. D, não se constitui paradigma, é paradigma educacional, sim. Aqui é o acolhimento e respeito à diversidade, o acesso à participação, a uma aprendizagem realmente significativa. Quinta questão A. Sexta, a promoção da educação em direitos humanos no serviço público e o fortalecimento dos princípios da democracia e direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições superiores, formadoras, são diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos, estão relacionados a que eixo orientador? É o eixo 5. Educação e direitos humanos. Aqui trata-se da Política Nacional de Direitos Humanos, que é a PNDH3, do ano de 2009. O que é a PNDH? Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso aqui é um programa de metas do governo federal que visa incentivar a elaboração de leis pelo legislador acerca da proteção humanitária. Hoje temos 3 PNDHs, o 1, 2, 3. O 3, que é o que nos interessa, é de 2009, ele está dividido em 6 eixos orientadores. O eixo 1 é a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eixo 2, desenvolvimento e direitos humanos. Não adianta o país se desenvolver economicamente se não houver um respeito à questão humanitária, aqui entra assuntos ambientais, assuntos sociais. Eixo 3, universalização em direitos humanos, é levar direito humano para o maior grupo possível de pessoas, garantir que ele vai ser efetivado integralmente para todos. Aqui temos ainda o eixo 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, e o eixo 5, que é o eixo de vocês, educação em direitos humanos. Poderia citar também o eixo 6, que é o direito à memória e à verdade. Então, sexta questão, letra D, vamos lá para a sétima. O Programa Nacional de Direitos Humanos, novamente, define 6 eixos orientadores. O eixo que propõe a construção de uma cultura de respeito aos direitos humanos, através da educação formal e informal. Mais uma vez, é o direito à educação e cultura em direitos humanos. É o eixo 5. Mesma coisa que a questão de número 6. É o eixo 5. E aqui ele deixa bem claro que ele propõe a construção de uma cultura e respeito através da educação, não só a educação formal, mas também a educação informal. O que seria essa educação informal? A formal é aquela que ocorre em um ambiente estruturado e institucionalizado. A formal é o que ocorre nas escolas. Ambiente estruturado e institucionalizado.
Já informal é o aprendizado que ocorre de forma espontânea, no cotidiano, através da interação com o ambiente, com pessoas, com a família, com amigos, atividades de lazer. Então, o eixo 5 ele aborda não só a educação formal, mas também a educação informal. Letra B. Oitava. No Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Estado brasileiro, Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos como universais, indivisíveis e interdependentes, são características dos direitos humanos. Conforme o texto e sua efetivação, pondera-se que todas as políticas públicas são medidas estatais que visam firmar algo, no caso aqui, direitos humanos. Letra A. Considerar que esses direitos, na perspectiva de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de oportunidade e equidade, no respeito à diversidade e consolidação de uma cultura democrática e cidadã. É exatamente isso que se espera dos direitos humanos. Considerar que direitos na perspectiva de uma sociedade de igualdade, olha só, a promoção da igualdade de oportunidade e equidade, respeito à diversidade e consolidação de uma cultura democrática e cidadã. Perfeito. Preocupa-se em incluir aspectos de fiscalização para punir? Não. Educar. Inclui homens, mulheres, crianças, jovens e idosos na garantia do usufruto dos direitos humanos, principalmente a educação. O objetivo é garantir a promoção da igualdade e oportunidade, é o A. D. Propor esses direitos de forma a considerar a perspectiva de liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade privada. Na verdade, o problema dos itens C e D é porque não correspondem ao objetivo do surgimento da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos. Inscrever os direitos humanos em todas as leis nacionais, estaduais e municipais, reafirmando a sua importância. Também não procede. Os itens C, D e E não têm nenhuma base prevista na Política Nacional de Educação em Direitos Humanos. O que ela visa? É o que está no item A. Considera direitos na perspectiva de uma sociedade mais igualitária, rica em oportunidades e equidade para qualquer pessoa dentro do ambiente escolar. Oitava questão A. Nona. De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o que a escola não é? Aqui ele vem definindo qual a importância da escola para a sociedade. A escola é local de quê? Item A, estruturação de concepções de mundo e consciência social? Sim. A escola é circulação e consolidação de valores? Também. Gerencia indicadores e resultados socioeconômicos? Não. O objetivo da escola não é resultado econômico. A escola tem um objetivo social, ela está mais relacionada à questão da formação humana. Promove a diversidade cultural, sem dúvida, e forma a cidadania. Diversidade, inclusão, equidade, cidadania, valores humanos é aquilo que se espera do ambiente escolar. Nada, absolutamente nada relacionado a indicadores socioeconômicos. Letra C. 10, traz uma questão aqui de neurodiversidade. O conceito de neurodiversidade refere-se à ideia de que as variações no funcionamento neurológico humano, como autismo, TDAH, dislexia e outras condições, são variações naturais e valiosas do cérebro humano. Esta abordagem reconhece que cada indivíduo possui habilidades e modos de pensar distintos, que não devem ser considerados patologias, doenças. No contexto educacional e mercado de trabalho, a proteção à neurodiversidade envolve políticas e práticas inclusivas que garantem igualdade de oportunidade e direito de participação ativa, independente dessa pessoa ser ou não neurodivergente. Em muitos países, como o Brasil, a proteção é reforçada por leis. Sim, nós temos diversas leis e a lei base, sem dúvida, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Considerando esse conceito de neurodiversidade, qual das alternativas abaixo está em conformidade com as políticas públicas aplicadas a pessoas neurodivergentes no Brasil? Aqui eu posso utilizar tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência como leis específicas. A. Não é necessário realizar adaptações? Totalmente falso. Quem se adapta é o ambiente, não é a pessoa. Não é a escola que se adapta. Não é o aluno que se adapta à escola, é a escola que se adapta ao aluno. B. A inclusão de pessoas neurodivergentes deve ocorrer exclusivamente em cargos que envolvam atividades repetitivas? Nunca, porque isso aqui vai estar, inclusive, restringindo-a. Eu tenho que garantir a chamada colocação competitiva, em que ela vai ter os mesmos direitos e oportunidades de pessoas não deficientes.
C, a neurodiversidade acredita que todas as condições devem ser vistas como normais, sem necessidade de tratamento. Aí eu estou negando. Totalmente falso. D, a neurodiversidade busca reconhecer e valorizar as diferenças no funcionamento neurológico, promovendo a inclusão e adaptação dos ambientes de forma a respeitar e potencializar essas variações. É isso aqui. Respeitar a necessidade, a inclusão é compreender as necessidades e respeitá-las integralmente. Então, a nossa 10ª questão, o gabarito é D. E vimos muitos assuntos importantes nessa aula. Vimos entendimentos jurisprudenciais acerca de muitas temáticas que envolvem a diversidade, a inclusão e os direitos humanos no ambiente escolar. No próximo vídeo, voltaremos com mais questões envolvendo esses assuntos. Muitíssimo obrigada e até mais! Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço! E aí, pessoal, beleza? Professor Gabriel Corrêa, né? Chegando aqui para a gente resolver questões, pessoal, relacionadas aqui ao nosso bloco, né? Falando sobre fundamentos pedagógicos e diversidade cultural na educação, tá certo? Dessa vez eu quis iniciar esse bloco já resolvendo questões, sendo que nos próximos blocos a gente também vai resolver questões, né? Só que dessa vez para mudar um pouquinho aí a metodologia, a pegada, tá bom? Quis começar por questões e dentro das questões a gente vai vendo teoria, né? No caso dos outros blocos a gente vai só inverter esse papel. Tá bom? A gente vai ver aqui ainda sobre a Prova Nacional Docente, fundamentos pedagógicos e diversidade cultural na educação. Vamos entender um pouco de como é que funciona, certo? Essa parte da diversidade cultural e um pouco dessa parte da
dos fundamentos pedagógicos dentro das nossas avaliações principalmente, tá certo? Então vem comigo, professor Gabriel Corrêa, para a gente se garantir na prova nacional docente, tá bom? Primeira coisa que vamos ter aqui, pessoal, é algo relacionado aqui, certo? À questão da evasão escolar, que é um tema bastante frequente, que pode vir cair aí na nossa prova nacional docente, né? Claro que pode não ser com esse exemplo, mas com outro exemplo, tá bom, pessoal? A gente vai ver, pessoal, relacionado a isso, né? Como se fosse um breve estudo de caso aqui, uma tirinha, certo? Dizendo assim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? A professora pergunta, né? Certo? E aí, sim, professora, o que é trabalho em grupo nesse caso, né? Já que você vai ser um aluno, um concurseiro observador, você também vai dar uma olhada nessa tirinha. E essa tirinha que você está vendo que nós temos aqui cadeiras sem ninguém, né? Aquele negócio todo, professora fazendo pergunta e um aluno ali, certo? Respondendo. O que é que significa isso, professor? Evasão escolar. O que é que significa evasão escolar, pessoal? O aluno fora da escola. Professor, ainda temos muito esse caso de alunos fora da escola, aquele negócio todo. Ainda temos muitos casos, pessoal, né, de alunos aí que preferem não estar na escola, independente aí do ano, né, e etc. também. Hoje nós temos alguns incentivos do governo que, inclusive, possa vir a cair alguma questão relacionada a isso, né, a esses incentivos, a essas políticas públicas, né, que vem aí chegando, o pé de meia, né, essas outras políticas agora, as licenciaturas agora com uma bonificação para aqueles que vão para a parte da docência, né, então tudo isso pode ser temas que venham a cair. Eu vou até colocar aqui para depois você dizer, o professor nem colocou, né? Eu acho que o pé de meia tem essa separação aqui. Pé de meia é a questão aí também das licenciaturas, né? Licenciaturas. Eu apostaria em alguma coisa relacionada a essas políticas públicas, tá certo? Políticas públicas. Eu apostaria em alguma dessas questões aqui, certo? Até mesmo para motivar você a entender, né, um pouco mais de como é que tá aí as transformações no meio político também, né, pessoal? A primeira questão, ela vem dizer assim, ó, olha o nomezinho ali em cima, né, evasão escolar. Conhecimento, valores, habilidades e a questão da cidadania, quando não internalizada pelo aluno, geram muitas vezes notas baixas. Vão gerar o que também, professor? Reprovação e, em alguns casos, o abandono da escola. Então, quando eu tenho conhecimento, os valores e as habilidades e a questão da cidadania, quando ela não é internalizada pelo aluno, ele diz, eu não faço parte, né? Então, se eu for, se eu não for, tanto faz, os pais também, se ele for, se ele não for, tanto faz. Aquela questão toda gerando aí também o abandono, né? Assim, o fracasso escolar pode ser compreendido como uma consequência para uma não apropriação do aprendizado. Não se apropriou do aprendizado, vai gerar um fracasso escolar. Sobre o tema comentado, o que não, mais uma vez, o que não diz respeito está inserido na alternativa. O que é que não faz parte, o que é que não diz respeito, o que é que não está alinhado com o nosso tema, com o nosso assunto. É isso que ele quer saber, tá bom? Ele vai dizer aqui na letra A, pessoal, que a falta de conhecimento didático do corpo docente está na raiz do fracasso escolar. A falta de conhecimento didático do corpo docente está na raiz do fracasso escolar. Professor, não sei se está certo, se está errado, tudo mais. Analise as outras, tá bom? As outras vão dizer aqui na B, ó, as principais causas do fracasso escolar, olha aí, já A e a B falando as mesmas coisas de fracasso escolar, né? São oriundas, em sua maior parte, do sistema de ensino, que não consegue atender às diversas necessidades presentes na escola. E aí, você concorda ou não? As duas estão falando de fracasso escolar, evasão escolar e etc. Eu quero aqui não diz respeito ao que nós falamos. C. É importante observar que as dificuldades não tornam a escola frágil, pois o sucesso dependerá do aluno e ele é o mediador desse aprendizado. Você concorda com isso? Que é importante observar que as dificuldades não tornam a escola frágil. Vai tornar o que? Ela forte, será? Né? Pois o sucesso dependerá do aluno e ele é mediador desse aprendizado. Será que é o aluno que é mediador ou é o professor que é mediador? Né? Lembrem-se que na evolução da educação nós temos o professor como mediador, tá certo? Então, opa, peraí, né? E vai depender do aluno, pessoal, nesse caso, mais uma, né? E D, o fracasso escolar também pode ocorrer dependendo do contexto familiar. Você concorda disso? Quando a família não é presente, chega junto, né? Enfim, do fracasso cultural, da questão social, da questão política. Você concorda que tudo isso influencia na vida escolar do aluno e no fracasso escolar?
que o indivíduo está inserido? Eu concordo, certo? Então, letra D tem a ver com o nosso assunto. Letra A tem a ver com o nosso assunto. Letra B tem a ver com o nosso assunto. Rapaz, quem tá fugindo aqui? Letra C, pessoal. Letra C foge totalmente do nosso assunto, né? Vai dizer que o aluno é mediador e não é o aluno, é o professor que é mediador, né? O sucesso depende aí do aluno, etc, só do aluno, né? Claro, a gente sabe que um pouco e, na verdade, até muito, né? Mas não só do nosso aluno. Então, primeira questão, resposta, letra C de concursado, beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Professor, mas na PND, se não vier um textinho mais simples assim, tudo mais contínuo, o que é que pode vir? Um textão. Já digo para você que pode vir um textão, porque o INEP gosta, o INEP dá valor, um texto comparando outro texto, alguma coisa do tipo, tá certo? Bora para a segunda questão, pessoal. Na segunda questão aqui vai dizer, diante das práticas pedagógicas em alfabetização, identifique a alternativa que melhor descreve um aspecto essencial do método socio-interacionista baseado na teoria de Levi-Vygotsky, certo? O que você já vai entender aqui, pessoal? Eu vou dar uma aula bem explicativa para vocês, né? Coloquei 20 questõezinhas aqui, mas a gente vai ver de forma bem bacana, teoria e prática, tá bom? Toda vez que eu falo de Jean Piaget, por exemplo, eu vou estar falando de algo mais relacionado ao cognitivo. Eu vou falar algo mais relacionado ao processo interno. E toda vez que eu falo de Levi-Vygotsky, eu vou estar falando quase que do oposto, né? Cognitivo já vai mais para o social, para a interação. E aqui no interno, eu vou para o contrário, que é o externo. Professor, isso aqui pode me ajudar na minha prova? Pode, deve, assim, enfim. Pode, pessoal, certo? Então, vou logo aqui dizer para você. Jean Piaget, interno, cognitivo, tudo isso, né, vem diante de Jean Piaget. O processo de crescimento das crianças, da evolução e tudo mais, né, os estágios de desenvolvimento, tudo isso é associado a Jean Piaget. E nós vamos ter aí Levi-Vygotsky dizendo que o ser humano ele vai aprender, a criança e tudo mais, com o seu social, com a sua interação, com o seu meio, com o externo. Isso aí já vai te dar dica para muita coisa, tá bom? Bora lá! Ele quer saber, pessoal, diante das práticas pedagógicas em alfabetização, identifica a alternativa que melhor descreve um aspecto essencial do método socio-interacionista baseado em Levi-Vygotsky, tá bom? Vai dizer aqui pra gente que o método socio-interacionista prioriza a aprendizagem individual. Socio-interacionista individual. Tá casando não essa informação, certo? Desconsiderando ainda mais, viu? A interação social. Poxa, eu acabei de dizer o contrário, tá vendo? Acabei de dizer o contrário, então não desconsidera, pessoal, certo? Como facilitadora do processo de alfabetização. Cancela a letra A, já tira aí da tua rota, tchau, certo? Bora ir para B. Uma característica central do método socio-interacionista é a ênfase na memorização mecânica de palavras e frases. É isso, pessoal. Sinto muito em lhe dizer que não é isso, pessoal. Memorização ainda mais mecânica de palavras e frases, não é isso, certo? Sabe o que é? Bora para C. No método de sociedade, de interação, de meio, de sociedade, enfim, interacionista, né, enfim. A interação social é vista como um elemento fundamental, será, gente, hein? Para o desenvolvimento da linguagem da escrita. Rapaz, olhe para cá, meu queridão, tudo que eu falei para você tá aí, na cara. Letra C, não tem para onde correr não, certo? Letra C. Abordagem socio-interacionista desconsidera o papel do professor, em momento nenhum eu falei isso, como mediador, promovendo a autonomia total dos alunos na construção do conhecimento, descarte, certo? O professor ele ainda é essencial, ainda mais como mediador, tá bom? Então só, olha aí, para tu ver, só nessa explicaçãozinha aqui eu já te dei a resposta, certo? Para você ver como é importante você saber. O que Jean Piaget pensa? Pensa isso. O que Paulo Freire pensa? Pensa isso. O que Vygotsky pensa? Pensa isso. Então cada um você já vai fazendo esse jogo, né? Então, pessoal, segunda questão, rapaz, bem rapidinha. Letra C, tá bom? Segunda letra C. Bora para a terceira. Olha quem é que aparece. Professor, não acredito que na prova nacional docente vai aparecer Paulo Freire, não. Uma ou duas questãozinhas, pessoal. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, certo? Paulo Freire aí que faleceu em 1997, por quê? Porque eu nasci aí, ó, né? Aí eu tinha que ter um sucessor, eu tive que nascer, viu? Mas vamos lá aqui, Paulo Freire, ó, que foi de 1921 a 1997,
tá bom? É o patrão da educação brasileira, olha aí. Ele desenvolveu um método inovador para a educação de jovens e adultos. Pessoal, falei de Paulo Freire, falei de educação de jovens e adultos, viu? Falei de quê, professor? Da EJA, certo? E o que a EJA lembra Paulo Freire, professor Gabriel? A EJA, pessoal, é um tipo de educação transformadora, né não? Educação transformadora. Opa, educação transformadora. Eu vou ter a EJA também como uma educação inclusiva, né não? Educação inclusiva. Professor, por que educação inclusiva? Rapaz, na mesma turma tu vai ter aluno de 18, de 20, de 30, de 40, de 50 anos. Isso aí não é inclusão? Educação inclusiva é aquela que proporciona essa inclusão para todos, né? Educação transformadora porque o pessoal que tinha deixado de estudar vai voltar a estudar e vai ter acesso a conhecimento mesmo quando já não era mais para ter, pela idade, né, e etc. Isso é inclusão, isso é transformação, isso é o que Paulo Freire falava, tá bom? Então vamos lá. Então ele tinha essa questão do Paulo Freire aqui, seu patrão da educação brasileira, desenvolveu um método inovador para a educação de jovens e adultos, com foco na emancipação intelectual, certo? Eu tenho meu pensamento, eu penso aqui da forma que eu quiser, ninguém vai controlar meu pensamento e eu sei que eu posso, eu consigo, eu quero, é isso, tá bom? Da pessoa acreditava que o objetivo da educação era o quê? Rapaz, Paulo Freire dizia que o objetivo da educação era o quê, pessoal? Bora lá, aqui na terceira questão. Rapaz, menosprezar a cultura popular, não marque isso não, pelo amor de Deus. Ele não queria isso não, pessoal. Menosprezar a cultura popular? Jamais. Criando conhecimento voltado para a elite e para outras classes inferiores, justamente o contrário, gente. Para a elite não, ele já quer uma educação popular, tá bom? Para as classes inferiores, com certeza, popular, tá bom? E não era menosprezar, não era valorizar a cultura popular. Descarte a letra A, pelo amor de Deus. Letra B, exaltar a cultura popular, reprimindo, pessoal, todas as demais, não, gente, que não tivessem origem no povo e para o povo, não. Ele queria exaltar a cultura popular, mas de uma forma igualitária também, dizer, opa, essa educação aqui, ela tem sucesso, ela tem poder e vai conseguir, enfim, mas o restante aqui tá errado. C, elitizar o conhecimento, muito pelo contrário, ele queria democratizar o conhecimento, democratizar, tá bom? Democratizar o conhecimento, beleza? Tornando um patrimônio de classes sociais mais abastadas. Professor, não sei nem o que é abastadas. É rica, né? É com dinheiro e tudo mais. E não era isso o objetivo dele. Professor, só sobrou letra D. É porque tá certo? É? Rapaz, bora lá. Criticar os padrões vigentes, com certeza. Transformando a educação como maior arma da classe dos mais excluídos contra a opressão. Com certeza era a visão de Paulo Freire, certo? O pobre, o negro, o quilombola, o indígena, todos eles têm acesso à educação. Eu estava prestando atenção, toda aula eu falo o nome indígenas quilombola, não sei se você já prestou atenção, mas é porque como a minha educação é muito voltada para a EJA, é muito voltada para a educação, como é que eu posso falar? Inclusive, essas partes sempre eu vou falar dessas modalidades, então não ligue não, viu? Não ligue não, certo? Enfim. E a letra D está corretíssima, pessoal. Criticar os padrões vigentes, transformando a educação como maior arma das classes mais excluídas. Lembra daquela frase do Paulo Freire, né? Eu nunca consigo dizer essa frase de primeiro. Vou tentar. Deixa eu ver aqui. A educação é a arma mais poderosa, acho que é assim, alguma coisa assim para mudar o mundo, né? Tem aquela também que a educação não muda, a educação não transforma pessoas, uma coisa assim, a educação não transforma o mundo, peraí, a educação não transforma pessoas, a educação não muda pessoas, é uma coisa assim, as pessoas transformam o mundo, uma coisa assim, certo, pessoal? Vixe, o professor nem lembra dessa frase, gente, é tanta coisa, né, pra gente lembrar, certo? Mas é alguma coisa, depois você vai me humilhar, isso é só um teste para saber se você sabe essa frase. Vou tentar a última vez. A educação não muda o mundo. A educação transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. É uma coisa assim, tá certo? Vai dar certo. Então, pessoal, terceira letra D, né? Bora para a quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. O papel do professor é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a sociedade. Concorda? Concorda, né? A educação infantil é primordial na formação do indivíduo. Lembrando que a educação infantil, pessoal, a educação infantil, ela é chamada de base. Professor, o que é base, professor? Né? Aquela bem, ó, sem ela não dá certo os outros, né? Ah, professor, mas um filho meu começou a estudar lá no primeiro, segundo, terceiro ano, enfim, tudo mais, deu tudo certo.
mas faltou a base para ele, né? Faltou o lúdico às vezes, faltou, enfim, bem um comecinho, né, que ele precisava lá na educação infantil, o pintar, as sensações, enfim, a coordenação motora, e tudo isso, né? Então, o papel do professor é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a sociedade. A educação infantil é primordial na formação de um indivíduo e tem como papel principal o quê? Qual é o papel principal da educação infantil? Bora aqui para a quarta questão. Na letra A diz que é promover habilidades sociais, atitudinais e relacionais para dar o direito a escrever e ler no período compatível à idade cronológica. Pessoal, certo? Nós vamos ter aqui essas habilidades, atitudes e tudo mais, enfim, né? Mas assim, o foco mesmo da educação infantil não é essa questão do escrever, tá certo? O escrever e ler no período compatível. Inclusive a gente leva muito carão quando a gente fala nas formações, alguma coisa do tipo, sobre essa questão de que a criança tem que ler na educação infantil, no infantil 5, etc. Beleza, alguns conseguem, alguns dos professores têm essa questão, mas sempre vão nos dizer que é o lúdico, que é isso, que é aquele e tudo mais, e nunca sempre é a leitura como foco, né? Enfim, gente, certo? Ainda é polêmico esse assunto, mas a letra A não entraria no nosso gabarito. Por isso também, tá certo? B. Desenvolver habilidades de alta complexidade. Não se fala dessa autocomplexidade na educação infantil, tá certo? Vamos aqui. E competências relacionadas à educação básica. Não, pessoal, por conta dessas altas complexidades também. Não, tá certo? Lembrando que na educação infantil nós também não temos reprovação, aquele negócio todo, né? As crianças são automaticamente, aí, praticamente, passadas de ano, né? Não tem reprovação, tá certo? C. Proporcionar às crianças experiências. Opa! Tocar, o ver, o pintar, aquele negócio todo, né? Que auxiliam o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, como a atenção, a memória, o raciocínio, o bem-estar em um ambiente cheio de pluralidade. Meu querido, marque essa daqui, pelo amor de Deus, certo? Marque, por quê? Porque é a resposta correta, falando de todas as características da educação infantil. Trabalhar a atenção da criança, a lateralidade, a memória, o raciocínio, a pluralidade de criança, nós vamos ter ali vários tipos de realidade, tá certo? E D, auxiliar o processo de alfabetização e letramento. A gente não fala de alfabetização e letramento, né, na questão da educação infantil, ainda mais nessa idade aqui, de 2 a 6 anos. Lembrando que a creche é de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos, onde começa aqui a obrigatoriedade, né? Dos 4 aos 17. A obrigatoriedade da educação básica começa aí. Tá bom? Professor, quarta questão, resposta, letra C de concursado, beleza? Professor, me diga uma coisa. O senhor não falou muito em textão que poderia cair, etc. Eu estou trabalhando alguns textos com vocês também, certo? Mas lembra, às vezes não cai do mesmo jeito aqui na questão, mas cai o assunto sobre o papel do professor, sobre a inclusão, sobre evasão e tudo mais, entendeu? Então, não obrigatoriamente, vou colocar do mesmo jeito aqui, mas os assuntos são esses que são cobrados aí para vocês nas avaliações, tá certo? Quinta questão, nós vamos falar sobre a verificação do rendimento escolar, que ele possui diversos critérios. O que é que o rendimento escolar vai possuir como critério, pessoal? Dentre os itens apresentados abaixo, apenas um apresenta corretamente um desses critérios. Os critérios de avaliação, certo? Do rendimento escolar, né? Vai ter aqui eles apresentando, só tem um que apresenta corretamente esses critérios. Bora lá saber sobre eles. Na A vai dizer que a avaliação ela deve ser contínua e cumulativa pelo desempenho do meu aluno. Na B, prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Lembrando que quantidade não supera qualidade. Já exclui a B. Aproveitamento dos estudos que não foram concluídos com êxito. Não, nesse caso também não faz parte aqui da verificação do rendimento escolar. Nesse caso, certo? Seria mais um resultado disso, né? E D, a não obrigatoriedade da recuperação. Opa, eu tenho a obrigatoriedade da recuperação para os meus alunos, baseado no rendimento escolar de cada um, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui letra D errada, letra C, letra B. Nós vamos ter, pessoal, como a avaliação do rendimento escolar, a forma contínua que eu tenho de observar o meu aluno, né? A avaliação contínua, e também essa avaliação ela precisa ser cumulativa. Ela precisa sempre, né, a cada bimestre estar ali, como é que eu posso dizer para vocês? Está ali pegando, né, tudo de bom que aconteceu e tudo mais. Eu vou explicar vocês melhor aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o primeiro bimestre, eu vou ter o segundo bimestre, terceiro bimestre e o quarto bimestre, certo? No primeiro bimestre, o aluno vai ter lá as notas, né? 8,
Um exemplo, a média, né? 8 no segundo bimestre, tirou 4. Aqui melhorou para 6 de novo. Aqui ele fechou, melhorou bastante, foi para um 8 de novo, né? Aqui eu estou avaliando o aluno de uma certa forma. Você concorda que com essa avaliação aqui ela foi contínua, né? Daqui para cá, enfim, foi contínua, certo? Ela foi cumulativa, porque as notas elas foram acumulando, elas não foram, opa, essa aqui agora esquece, essa aqui não, certo? Foi contínua. Isso aqui eu vou chamar de avaliação somativa. Avaliação somativa, que envolve notas, resultados, classificação. Só que aí, professor Gabriel, eu quis avaliar também, mesmo que de forma contínua, o comportamento do meu aluno. Ó. O comportamento, a participação. Eu quis avaliar nele também o engajamento, a frequência, enfim, eu quis ver esses critérios aí e etc. Professor, isso aqui eu poderia chamar de quê? Poderia ser uma avaliação diagnóstica sobre essas partes, mas principalmente uma avaliação formativa, certo? As características formais do seu aluno, né, e tudo mais. E depois você poderia ir para uma avaliação diagnóstica, ou então começar pela avaliação diagnóstica, né? Tudo depende de como você avalia o seu aluno. E o que é uma avaliação diagnóstica, professor? Ela pode ser feita no início do processo, né? Assim que você chega, um diagnóstico de leitura, um diagnóstico de escrita, tudo isso é avaliação diagnóstica, né? Falado, perguntado, prova oral, né? Uma prova oral ali com seus... Tudo isso é forma diagnóstica, enfim, de você avaliar como está o seu aluno, né? Um simulado também, querendo ou não, é uma avaliação diagnóstica, é uma mistura de avaliação diagnóstica com avaliação somativa e etc. Mas tudo isso, você entendeu onde é que eu quero chegar, né? Certo, pessoal? Então, isso seria avaliações que são avaliações contínuas, cumulativas, que envolvem, querendo ou não, esse aspecto, né, mais qualitativo, né, do que o quantitativo, como foi falado aqui. Quantitativo envolve só muito nota, né? Qualitativo é quem é a pessoa, quem é o Gabriel, como é que é esse aluno, como é que ele funciona e tudo mais, né? É respeitoso, aquele negócio, enfim, certo? Então, pessoal, a gente trabalhou aqui, no caso, as nossas questões relacionadas aqui à parte do rendimento escolar e a avaliação, papel do professor, a questão da sociedade, da educação infantil e etc. Paulo Freire, né, que aí eu coloquei também uma teoriazinha para vocês aqui, o método inovador dele na EJA, a questão da alfabetização, da educação infantil, a questão socio-interacionista, Levi-Vygotsky e Piaget, e a questão também da evasão escolar. Tudo isso pode ser trabalhado com temas maiores, no caso, né, textos enormes aí para vocês, ou dessa forma também que a gente trabalhou, tá bom? Lembrando que forma de notícias, reportagens e tudo mais, opinião, tá certo? E aqui a gente encerra esse bloco falando sobre os fundamentos pedagógicos e diversidade cultural na educação, tá bom? Te espero na próxima aula, no próximo bloco. Valeu, pessoal. Um abraço. Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados
quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente. Uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço! Fala, turma boa, professor Jefferson Santiago, em mais um encontro com vocês, agora aqui na PND, né? Prova Nacional Docente, prova esta que trouxe conteúdos novos, diferentes, aliás, diferentes no aspecto de títulos, né? Título das aulas, título das disciplinas que foram cobradas. Porém, né, são conteúdos que com certeza os senhores já viram tanto na faculdade quanto, né, nessa rotina de concurso, tá certo? Esse aqui hoje nós vamos falar sobre o tema Escola, Família e Comunidade, tema esse que está no rol descrito lá da portaria, que será cobrado em nossa prova. Antemão, sou o professor Jefferson Santiago, sou professor da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, leciono a disciplina de Educação Física e é um prazer estar aqui com os senhores. Antes de mais nada, o que é que eu vou pedir para os senhores? Fiz hoje uma aula, decidi fazer essa aula pela lousa, pelo fato do professor printar, né, dar um play, dar um pausa na sua aula e escrever tudo que tem aqui nessa lousa. Por quê? Porque eu preparei essa lousa justamente para ficar como um resumo dos senhores, né? Além dessa aula, eu preparei um material didático muito bom para que seja conciso, simples e direto, para que os senhores não percam tanto tempo lendo livros, lendo PDFs gigantes, mas fiz algo compactado, porém de muita qualidade. Então, eu vou dar a licença aqui, tá certo? Vou sair aqui do meio da tela dos senhores, vocês vão dar pausa e vão anotar tudo, para depois, quando eu começar a ficar falando, né, vocês não ficarem parando o vídeo e perdendo o fio da meada, tranquilo? Então, vou dar a licença aqui para os senhores fazerem essa devida anotação. Pronto, vocês deem uma pausa aí e escrevam esse pequeno resumo que eu fiz sobre esse assunto. Então vamos lá, retornando. Escola, família e comunidade. Escola, família e comunidade. Antes de começar a teoria, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar um testemunho, né? Em cima desse testemunho, a gente vai discorrer sobre toda a nossa aula. Bom, na escola, eu sou PDT, professor diretor de turma aqui no estado do Ceará. A Secretaria de Educação tem esse programa, né? Tem esse viés dentro da escola de escolher um professor para cada sala de aula, para ele ser aquela relação mais próxima, né? Fazer aquele meio de campo entre sala de aula, entre as escolas, entre as demandas da sala de aula e a gestão. Então, o professor diretor de turma é aquele professor que fica mais próximo dos alunos, para saber por que ele está faltando, por que ele está demasiadas notas baixas, enfim, problemas internos da sala de aula que o professor pode resolver
sem levar a demanda para a gestão. Então, assim, é um professor mais próximo, né, que sabe mais afim com a realidade de cada aluno. E de acordo com a demanda, se ele não conseguir resolver, aí é que leva para a gestão. Eu acho um programa muito legal, muito interessante, que vem dando muito certo. Em cima disso, né, recentemente, em uma entrega de boletim, chegou um pai de uma aluna e para saber, né, como está a sua aluna, como é que tá as notas dela. E eu falei, ó, fulano de tal, ela não é uma boa aluna, conversa demais na sala de aula, consequentemente não produz muito e é muito dispersa e com todo esse comportamento, as suas notas também, né, consequentemente, não são boas. Foi aí que o pai, né, ele falou que ia falar com a sua filha para que ela melhorasse todos esses comportamentos e finalizasse o outro bimestre com notas melhores e fizesse uma recuperação. E meio nessa conversa ele começou a chorar e logo eu me assustei. Aí eu, caramba, rapaz. Aí eu tentei acalmá-lo, né? E ele falou, professor, desculpa, é porque a minha filha, ela está passando por um problema muito grande em casa. Aliás, nós estamos passando por um problema muito grande em casa. A minha ex-esposa, mãe dela, está passando por problemas de drogas. Então a mãe dela está consumindo muita droga, sai de casa, passa dias fazendo esse consumo. Enfim, diversas situações que ocorrem devido a esse comportamento da mãe dela. E, lógico, né, uma adolescente dessa em formação não tem como estar sã da cabeça para estudar. Diante desse caso, foi o que eu fiz. Já vi aquela aluna já com outro olhar. Outro olhar de quê? Um olhar mais crítico. Meu Deus do céu, o que é que essa menina deve estar passando? O que é que essa menina passa para vir para a sala de aula? O que é que ela... Aí cuida do irmão mais novo, cuida também dos afazeres de casa, porque não tem aquela pessoa para dar o suporte, enfim. Foi aí que eu, né, como professor diretor de turma, sabendo daquela situação, repassei para a gestão e pedi um olhar mais atencioso para os demais professores. E um outro ponto que eu fiz foi conseguir um psicólogo para essa garota, né, para fazer esse acompanhamento. O que é que isso quer dizer, professor? É justamente o que nós vamos discorrer sobre toda a nossa aula, né? Essa relação professor-aluno, essa relação, essa tríade professor, escola, aluno e os pais, né? A comunidade em geral. Quando essa tríade, ela é quanto mais perto uma da outra, quanto ela mais tiver em comunicação, melhor para o desenvolvimento do aluno. Tá certo? Então a gente vai discorrendo conforme a aula e nós vamos começar com a nossa introdução. Eu vou falando na aula e a gente vai debatendo os assuntos, esse testemunho que eu dei. Vocês vão ver que vai interrelacionar com esse tema. Tranquilo? Então vamos lá. Escola, família e comunidade. Vai cair uma questão dessa na sua prova nacional docente, né? Questões muito contextualizadas, mas você sabendo a nuance, sabendo do que se trata, você facilmente vai conseguir resolver essas questões. Beleza? Então vamos lá. A fundamentação. Onde é que a gente vê a fundamentação desse tema na LDB? A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Ela que vai direcionar todos os nossos passos da educação. Lá no artigo 2º, ela vai falar de que a educação é dever da família e do Estado. Ou seja, não é só do Estado no aspecto da escola. Não é só função da gestão, do professor ensinar e educar os alunos. Não, é dever do Estado e da família e do Estado. Os dois se complementam, na formação integral desses alunos. No artigo 12 da LDB, ela vai falar que é uma incumbência, né? Quando ele vai falar de uma das incumbências da escola, ele fala justamente isso: articular-se com a família para criar processos de integração. Articular-se, ter ali
um grupo, né, como lá na escola tem, a gente tem um grupo dos pais dos alunos de cada sala de aula. Então, ou seja, já melhora demais a articulação, o contato fica mais direto, fica mais simples. Nós temos que simplificar esse contato, uma vez que nós sabemos da nossa vida corrida, né? Os pais saem para trabalhar, resolver diversas situações do dia a dia, e aquele contato ali no WhatsApp, no celular, fica mais fácil. Então, é uma incumbência da escola, né, articular-se com a família para criar processos de integração. E em seu artigo 14 da LDB, ela vai falar da gestão democrática na escola, né? É aquela gestão democrática, como já está falando o nome, democracia. Todos terão voz, desde a gestão escolar, professores, funcionário da escola, alunos, pais de alunos. Ou seja, todos irão ali se reunir para falar em benefício da escola, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa ajustar, o que é que precisa continuar, alguma decisão dentro da escola, seja para uma suposição, retirar um aluno devido a comportamentos incompatíveis com a escola, enfim, tudo essa gestão democrática irá decidir, né? E nessa gestão democrática tem a comunidade escolar, tá certo? Então, essa aqui é a nossa fundamentação. Ela não está aqui à toa, né? Essa relação entre escola, família e comunidade, ela não está aqui à toa. Nós temos uma fundamentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ou seja, o que é que nós devemos fazer? Estreitar esses laços. Quanto mais estreito, melhor para os nossos alunos. Beleza? Então, vamos lá. A relação família e escola é um dos pilares fundamentais para o sucesso na aprendizagem. Essa relação com família, com a escola, como eu já falei, além de ser estreita, ela tem que ser respeitável, né? Os alunos devem tratar os professores de forma respeitosa, para que os professores consigam ali dar aula. E nessa relação, nesse pilar, nessa tríade, é aonde vai acontecer o desenvolvimento integral dos alunos. E quando ele fala, né, que essa relação da família com a escola é um dos pilares, porque se a gente fizer uma análise, não precisa nem recorrer a artigos científicos. Basta perceber ali no chão da nossa escola. A família que é mais próxima da escola, a família que acompanha seus alunos, a família que procura ir nas reuniões da escola, aqueles alunos, eles tendem a ter um melhor desempenho. E, contrapartida também, né? Quanto mais afastado da família, pior é o rendimento dos alunos. Dificilmente um aluno ele vai ser comprometido quando não tem esse estreitamento de família e escola. Aqui é o aluno no meio. Quanto mais distante, pior para o aluno, né? Pior o seu interesse. Tá certo? Então, é um pilar fundamental, família e comunidade. Agora eu lembrei do meu pai. Meu pai sempre estava presente. Por mais que na época da escola eu não fosse um aluno tão exemplar, mas ele sempre estava presente me cobrando. Porque ali de forma direta ou indireta, o aluno ele vai entendendo do que é o certo, do que é o errado, quais são as atitudes que precisam melhorar, para esse segmento da educação seja proveitoso para o aluno. Beleza? Então vamos lá. Fundamentei aqui de acordo com a LDB. Falei, né, que essa relação é um dos pilares fundamentais no processo, né, no sucesso da aprendizagem do nosso aluno. Agora vamos falar aqui dos benefícios, né? É um melhor desempenho acadêmico. Tanto, como falei, não precisa nem a gente recorrer a artigos científicos. Se a gente vê no chão da escola, a gente vai perceber que quando é uma família presente, esses alunos tendem a ter um excelente ou
um razoável rendimento, mas eles estão sendo ali acompanhados. Tá certo? Saúde emocional do aluno. Gente, inclusive eu aposto muito numa questão que vai falar sobre a saúde emocional dos alunos. Hoje, a gente que trabalha com a educação, tanto em escola particular quanto pública, a gente vai perceber que essa geração é uma geração que são muito abarrotados de informações e eles estão tendo, né, muitos problemas psicológicos no aspecto de quererem se cortar. Infelizmente, taxa de suicídio entre os jovens, infelizmente, está em crescente. Então, hoje eu vejo que trabalhar o emocional dos alunos na nossa escola, ele é de fundamental importância. E o que é que isso tem a ver com escola, família e comunidade? Imagina só, o testemunho que eu dei, o exemplo que eu dei no início da nossa aula. Você acha que o emocional dessa pessoa, dessa aluna, ela está bom para ir para a escola, para ter um rendimento acadêmico bom? Não vai ter, meu amigo. Essa pessoa emocionalmente, ela está destruída, né? Não tem como cobrar de uma aluna dessa como eu cobro um aluno que tem um bom suporte familiar em casa. Não tem como. Então nós professores temos que ter essa visão mais crítica, né? Uma visão mais aprofundada desses alunos. Ixi, aquele aluno ali, ele não está bem psicológico, porque eu já vi ele desse jeito. Ei, fulano, vem aqui, o que é que está acontecendo? Não, professor, XXY está acontecendo comigo. Ah, tá certo. Depois vamos fazer assim, vamos dar o suporte, vamos falar com o pai, com a mãe, para intervir aqui nesse aluno. Vamos tentar aqui um psicólogo para ele. Então, ou seja, saúde emocional dos alunos. Né? O aluno que tem um suporte em casa, que tem um cuidado em casa, que tem um cuidador, que tem um pai, uma mãe presente, tanto não só para cobrar tarefa, né? Aqui a gente vai além de tarefas de casa, mas obrigações de comportamento, de atitudes, de correção, porque aqui a nossa intenção não é formar apenas alunos detentores de conhecimento para passar no Enem, para passar no ITA. Não, nós professores vamos além disso. É uma formação integral dos alunos. Formação cognitiva, formação emocional, porque isso tudo entrelaça e são tudo integrados. Quando um não está bem, o outro cai de rendimento. Beleza? Então, por isso que é integral, a formação integral do aluno. Por isso que é um benefício, né? Eu coloquei como benefício dessa relação escola, família e comunidade. Um dos benefícios é a saúde emocional. Quando o aluno tem, né, uma boa base familiar, consequentemente, ele vai ter uma boa saúde emocional para enfrentar, né, as dificuldades, enfrentar a escola. Beleza? Vamos lá. Socialização de alunos. Tem tudo a ver também com a parte emocional. A pessoa que, não vou dizer todos, né, lógico, que é retraído, que tende a ser um pouco mais retraído, seja pelo seu jeito, mas muitas das vezes quando há uma investigação, são alunos que sofrem, né, com alguns traumas e vai piorar a sua socialização ali na escola. Muitas das vezes deixam de ir para a escola por N motivos. Então, um dos benefícios, né, desse estreitamento de escola e a família é a socialização dos alunos, tá certo? Formação de professores. O que é essa formação de professores? O professor saber de informações mais aprofundadas dos alunos, para justamente ele saber trabalhar, saber guiar, saber direcionar o seu ensino. Saber que aluno X não é igual ao aluno Y, que o aluno X passa por problemas psicológicos, que o aluno Y ele não aparenta
ter problemas psicológicos, mas ele acabou de acontecer um fato muito contundente na sua família, sei lá, uma suposição, sua avó faleceu e ele não está bem de saúde, não está bem, né, de cabeça. Então, ou seja, essa formação de professores, ela é importantíssima quando a escola e a família se estreitam, né, passa informações uma para a outra, se integram, porque assim o professor vai saber guiar os seus passos, tá certo? Então, dos benefícios da escola e da família é o melhor desempenho acadêmico dos alunos, é bom porque causa uma boa saúde emocional para os alunos, proporciona ali um amparo emocional, socialização dos alunos com os demais alunos ali da escola, participando de programas dentro da escola, e a formação dos professores, que é onde o professor vai saber a peculiaridade de cada aluno e ele vai guiar, né, os seus passos em cima daqueles problemas de cada um. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os desafios da escola e da escola e da família? Quais são os desafios que a gente consegue ver? Falta de tempo, né? Hoje, todos os dias, está muito corrido, está tudo muito acelerado, pessoas saem para trabalhar, filhos vão para a escola, só se veem no final do dia. Como é que a gente consegue ter esse acompanhamento acadêmico dos alunos? Quando os pais chegam, né, tem os afazeres domésticos, tem o cansaço que bate, enfim. Isso é um motivo que causa um desafio. Por quê? Porque com essa rotina, né, tá aqui a escola, tá aqui a família e tá aqui o aluno no meio. A família ela vai se afastando devido a esses fatores, né, sem tempo. Ou seja, quanto mais distante da família da escola, mais o aluno vai ficando, entre aspas, solto, né, vai ficando disperso, não tem aquela pressão dentro de casa, ei, estuda, cadê tem tarefa, tem trabalho, o que é que tá precisando? Uma conversa ali de um pai com um aluno, com seu filho. Então, ou seja, é um grande desafio, a falta de tempo. Né? A falta de tempo do professor se comunicar com a família. Por isso que lá na escola tem essa integração muito legal. Né? Nós temos um grupo dos professores com os pais dos alunos de cada turma. Então ali eles colocam uma demanda, fulano X não vai poder ir para a escola por N motivo. Aí quando a gente quer falar com o pai, por favor, pai do aluno X, por favor, chama no privado. Aí faz ali uma chamada de vídeo, faz uma ligação, ou seja, para repassar, né, para ter esse feedback da escola com a família, né, para estreitar esses laços e os nossos alunos, né, os educandos, saírem ganhando nessa parceria. Diferenças culturais e socioeconômicas é um grande desafio, por quê? Porque eu já vi casos principalmente na escola pública, de pessoas, né, que têm ali um poder econômico baixo, elas têm vergonha de falar com a escola, o seu jeito de falar, a sua forma de falar, muitos se retraem, né? E isso é um desafio. Aí cabe o professor, né, cabe a gestão ter essa sensibilidade e falar, né, conforme ele possa entender, sem muita formalidade, né, de forma menos prolixa possível, né, de forma concisa, sem muita burocracia. Então, esse aqui também é um dos desafios que a gente consegue ver na sala de aula, a gente consegue ver na escola. Falta de formação adequada dos docentes. Muito interessante, né, essa falta de formação dos docentes no aspecto desse trato com a comunidade, desse trato com os pais, dessa empatia. Eu falo que é empatia, não necessariamente precisa de uma formação. Eu coloquei aqui porque é o que eu mais vi nas questões falando desse tema, escola, família e comunidade. Dizendo lá, né, que as secretarias precisam realizar formações para professores,
Aí sim, é uma alternativa correta, né? Falta de formação adequada dos docentes para trabalhar com a comunidade, trabalhando empatia, ter um trato menos formalizado ali com a família dos alunos, para que esses laços eles sejam estreitados e os nossos alunos, mais uma vez, saiam ganhando. Então, esse daqui são 3 desafios que a gente consegue encontrar nesse tema, tá certo? Falta de tempo dos pais, diferenças culturais e socioeconômicas, falta de formação adequada dos docentes para o trato com a comunidade escolar. E como é que deve ser essa relação, professor? Essa relação deve ser uma comunicação transparente, né? Falando realmente ali a verdade. Um exemplo, professor, uma relação do professor com o aluno, com o pai de um aluno, seu cicrano, o aluno X, ele não está trazendo atividade, ele não está trazendo nenhum trabalho, o que é que está acontecendo, ele não produz nada. Falar do seu comportamento, como é dentro da sala de aula, o que ele pode melhorar. Do mesmo jeito, a família, né, deve realmente ver como é que é a visão da escola para que ambos possam melhorar em seus pontos, beleza? Seus pontos negativos. Empatia e compreensão. Essa empatia e compreensão, ela se encaixa aqui, nessa falta de formação adequada dos docentes. Não tem uma formação direcionada para isso. Beleza, tranquilo. A gente sabe que muitas das coisas são falhas. Porém, você tendo uma empatia e compreensão um com o outro, essa parceria flui. Beleza? Colaboração ativa dos pais na escola. Essa colaboração ativa no que tange aos eventos da escola. Reunião de pais. Faça um esforcinho. Vá conversar com os professores. Ver as notas dos alunos. Ver o que a escola disponibiliza para os alunos. Né? Então, essa colaboração ativa, quanto mais ativa, melhor para nossos alunos. Beleza? Então, resumindo toda a nossa aula, fundamentei, né, de acordo com a LDB, que a educação é dever da família e do Estado, que é uma incumbência da escola articular-se com as famílias para ocasionar esses processos de integração. Na gestão democrática, as famílias também podem entrar para decidir junto com os demais da comunidade escolar sobre algumas atitudes da escola, que a relação família e escola é um pilar fundamental para esse processo de formação dos nossos alunos. E que os benefícios, né, dessa relação é um melhor desempenho acadêmico, saúde emocional dos alunos, uma socialização dos alunos, tá certo? E que essa parceria é de fundamental importância para que os professores possam saber a peculiaridade de cada aluno. Os desafios: falta de tempo, diferenças culturais e socioeconômicas, falta de formação adequada dos docentes. Como deve ser essa relação? Deve ser uma relação transparente, regada de empatia e compreensão. Senhores, todas essas informações aqui que eu trouxe para vocês foram de questões, né? Então eu peguei uma bateria de questões, escola, família e comunidade, coloquei lá, percebi o que eles mais tendem a cobrar, fiz uma lida de um artigo científico sobre esse assunto e trouxe tudo que o INEP pode trazer para vocês, beleza? Então, nossa aula sobre escola, família e comunidade está concluída por aqui e a nossa complementação ficará com um PDF, beleza? Valeu, senhores, até mais, tamo junto. Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz,
e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço!